Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Então, mais uma vez, estamos aqui reunidos nessa oportunidade de ministrarmos essa palestra virtual da Associação Espírita Seara de Jesus em Embu das Artes. Nós estreamos toda segunda-feira um material novo para vocês. Todos nós, expositores, preparamos com muito carinho, cada semana, um material novo, um conteúdo novo, dos ensinamentos do Cristo e dos ensinamentos da doutrina espírita. Então vamos prestigiar, vamos criar o hábito de nós assistirmos semanalmente esse conteúdo, que se vocês não conseguem às vezes assistir na estreia, pode assistir depois a gravação, tá bom? Então convido a todos que fechem os olhos, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais essa oportunidade de reflexão, por mais essa oportunidade de aprendizado, sempre em busca da nossa melhora íntima, para que nós possamos realizar esse trabalho de aperfeiçoamento moral. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, nós ainda em continuidade ao estudo desse livro bonito, chamado Caminho Espírita, nós já estamos no capítulo 58. E hoje o tema é Telas de Serviços. Então, Albino Teixeira trouxe para nós essas reflexões e Chico psicografou para nós, que foi em razão de várias dessas mensagens, deu origem a esse magnífico livro, essa magnífica obra, e nós vamos falar um pouquinho dela agora antes de nós colocarmos as nossas exposições, as nossas argumentações. Então, muito importante sobre esse capítulo, Telas de Serviço, resumidamente, Albino Teixeira trouxe para nós uma comparação, comparativo do lavrador que chega ao campo com as suas tarefas, as tarefas de cumprir. Então ele faz um comparativo desse lavrador que chega no campo com a lavoura do Cristo. Com a lavoura do Cristo. Porque o ceareiro do bem também encontra no quadro da própria ação as tarefas a cumprir. Quais são então, meus irmãos? Quais são então essas tarefas que o lavrador do Cristo tem que cumprir? Essas tarefas é justamente o quê? É justamente vencer as nossas paixões e muitas vezes submeter as nossas vontades, deixando o homem velho para trás, em busca do que? Do homem novo. E quando nós falamos da questão do homem novo, é justamente o homem ou a mulher, o ser integral. Mas sempre exemplificamos como deixar o homem velho para trás e em busca do homem novo. Por quê? Já que estamos encarnados nesse plano físico, estamos aqui para quê? Qual é a finalidade, então, da nossa encarnação, da nossa reencarnação? É justamente para nós aprendermos e evoluirmos. Estamos aqui para aprender e para evoluir. Logicamente, desenvolvendo cada vez mais as nossas potencialidades. Porque a melhor maneira de nós fazermos isso, de nós buscarmos essa evolução, é justamente através do serviço, que é o que nós vamos falar muito hoje, através do serviço, do trabalho. É claro, que para servir bem é necessário o quê? É necessário aprender. Mas aprender o quê? Quais são os ensinamentos? O que nós devemos aprender, então? Primeiro, nós precisamos conhecer a nós mesmos e que temos que nos melhorar cada vez mais. E é isso que vai concluir agora Albino Teixeira no trecho do livro que nós vamos colocar para vocês. Então, nós colocamos aqui para vocês o trecho final, já que nós já fizemos uma prévia desse capítulo, que é justamente essa comparação da lavoura com o lavrador do Cristo, Então ele diz aqui para nós, entretanto, se ele, o lavrador,
consciente das obrigações que lhe cabem, não perde tempo em desânimo e queixa, desespero ou censura. Por quê? Porque abraça o trabalho em silêncio e passa então automaticamente a servir, meus irmãos. Então esse texto traz para nós essa reflexão. Emmanuel, numa das obras, diz o seguinte: ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Como é que eu vou ajudar o outro se ainda não me ajudei? Então, meus irmãos, para servir, precisamos o quê? Praticar. Pois aprendemos, só conseguimos então, meus irmãos, só conseguimos aprender fazendo. Errando e acertando, não é assim? Só conseguimos aprender, só conseguimos fazer fazendo, errando, acertando, errando cada vez menos. Então, se nós não exercitarmos, então, se nós não aplicarmos os ensinamentos que nós já sabemos, não vamos progredir, não vamos adquirir, então, esses recursos aprimorados para a nossa alma, né? Que com relação a esses aprendizados, nós vamos cada vez mais adquirir habilidades em poder servir não só a nós mesmos, quanto ao próximo. E falando em servir e falando em trabalho, vamos trazer então aqui para vocês a definição de trabalho. Olha só que interessante, meus irmãos. A palavra trabalho, como vocês estão vendo, tem a sua origem no vocábulo latino tripalho, que é a denominação de instrumento de tortura, olha só, um instrumento de tortura formado por 3 paus, tripalho. Deste modo, originalmente, trabalhar significa ser torturado no tripalho. Olha só, olha como já vem de reencarnação e encarnação, de existência e existência pretéritas, essa sensação que trabalhar é desgastante, que trabalhar é sacrificante, porque nós já temos essa definição já enraigado em nós. E olha só que interessante, quem era então os torturados? Os escravos e os pobres que não podiam pagar os impostos. Então assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de posses. Olha só a definição, né, naquela época da antiguidade. Aí, meus irmãos, veio o nosso amigo e mestre Jesus, que nos traz uma outra definição sobre o trabalho. Justamente ele fala que o trabalho, o labor, é como bênção divina em favor da nossa redenção. Assim, meus irmãos, o serviço, sobretudo, na nossa jornada de evolução moral, ou podemos dizer, né, com relação ao título do livro que nós estamos estudando, ou com relação no caminho espírita, né, na jornada, ou no nosso caminho espírita, né, que estamos estudando, deve se pautar no quê? Esse labor deve se pautar no amor e na caridade. Então Jesus trouxe para nós uma outra definição totalmente diferente dessa questão do trabalho, dessa questão do labor, do desbastar das nossas asperezas e também do nosso trabalho, do nosso dia a dia, do nosso suor, do nosso ganha-pão. Também nos traz uma outra definição, né? E trazemos também para nós, para todos vocês e para nós que estamos sempre refletindo, a questão do Livro dos Espíritos, a questão número 647. Então o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e o gozo. Então, meus irmãos, o trabalho é uma lei natural, ela é imutável, como nós já estudamos as leis naturais. Ela é imutável, o trabalho faz parte da nossa natureza. Então, para nós que estamos estudando a doutrina espírita, né, nas obras de Kardec, trouxe para nós, nas questões do Livro dos Espíritos, na definição, que o trabalho é toda ocupação útil e faz parte do rol
das leis morais estabelecidas por Deus para reger a vida, as nossas vidas e a vida de todos, né, que fazem parte desse grande universo. Então é por meio dele, do trabalho, que o homem vai forjar então o próprio progresso. E aí ele vai desenvolver as possibilidades do meio em que vive, né, que se situa, e vai ampliar os recursos da preservação da vida no trabalho do labor do dia a dia. Mais interessante é que Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 7, com o título Trabalho, ele traz para nós 3 tipos de trabalho, a definição de 3 tipos de trabalho, como vocês estão vendo. Então temos o trabalho de obrigação, o trabalho ação e o trabalho serviço. Então o trabalho obrigação, como vocês estão vendo, é aquele que nos remunera, né? É com esse tipo de trabalho, né, que nós vamos receber a remuneração para colocar o alimento na nossa mesa, né, para que podemos conservar o nosso corpo, não só o nosso, como os nossos familiares, para nós nos mantermos. Então é necessário esse trabalho obrigação. É obrigação de todos nós trabalharmos para termos o nosso sustento. Aí temos também o trabalho ação. O trabalho ação é justamente aquele trabalho que vai transformar o ambiente através dos nossos exemplos, das nossas ações. Nós vamos transformar. E agora, lógico, o trabalho serviço. O trabalho serviço é justamente aquele que transforma o homem. Então, na nossa senda do progresso espiritual e moral, devemos nos ater no trabalho serviço. É o trabalho serviço que nós vamos falar muito hoje, é justamente esse trabalho que vai transformar o homem. E o que é engraçado, meus irmãos, que todas essas definições de trabalho, nós vamos ver então essa questão entre o trabalho obrigação, que é o trabalho material, e o trabalho serviço, né, juntamente com o trabalho ação, trabalho serviço. Porque o trabalho obrigação, ele é um trabalho remunerado, obviamente, mediante sanção. O que seria isso, mediante sanção? Então, se o empregado falta no trabalho, se o empregado chega atrasado ou transgride as normas daquele trabalho, ele será punido. Já no trabalho serviço e no trabalho, vamos dizer, no trabalho ação, aí vai depender o quê? Da consciência. O único que será cobrado é a sua consciência. Aí nós fazemos essa relação desses trabalhos de caridade em instituições como na Seara de Jesus. Às vezes nós vemos irmãos que levam a rigor, com seriedade e responsabilidade, seu trabalho e obrigação. Não chega atrasado no trabalho, não falta no trabalho. Por quê? Porque ele tem medo da sanção. Medo de ser cortado o salário, de ser mandado embora. Já aí esse mesmo indivíduo que é organizado, disciplinado no seu trabalho, obrigação, não ocorre o mesmo quando ele se propõe a assumir um trabalho ação ou um trabalho de serviço. Não vai levar com a mesma disciplina, porque não há sanção externa, há apenas a sanção interna, que é a sua consciência. Aí, no trabalho de ação, onde ele pode fazer parte de uma instituição como essa, da Seara de Jesus, vai priorizar qualquer outro compromisso, à exceção desse. Falta por causa de um aniversário, falta por causa de um outro compromisso social, e não leva tão a sério como um trabalho obrigação. Só com o despertar da consciência, por isso que é interno, nós vamos começar a valorizar cada vez mais o trabalho serviço, juntamente com o trabalho ação. E isso nós vamos desenvolvendo aos poucos. E não podemos deixar de trazer
né, para a reflexão a passagem de Jesus, que está em João capítulo 5, versículo 17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha que Jesus disse para os apóstolos. Então, nós podemos concluir, né, o quão é importante o trabalho, o quão é importante servir. E a doutrina espírita nos aponta o trabalho, né, reforçando o trabalho como lei da natureza, como já dissemos, no qual nos permite o progresso e a evolução. Nós estávamos falando agora há pouco do trabalho obrigação, do trabalho ação e do trabalho serviço. Agora, com relação ao trabalho serviço, com relação ao progresso, à evolução, nós temos a evolução material, evolução espiritual e evolução moral. Olha que interessante. Em termos de evolução, Emmanuel citou 3 tipos de trabalho, né? Trabalho obrigação, trabalho ação e trabalho serviço. Agora, dentro da lei da natureza, da lei do trabalho, nós vamos encontrar 3 tipos de evolução, que é a evolução material, evolução espiritual e moral. Então, essa evolução material, esse progresso material, consiste em cumprir os nossos deveres para conosco mesmo e com relação à família, à sociedade ao qual participamos desta questão material. Aí nós vamos ter o quê? A evolução ou o progresso espiritual. Como nós vamos então realizar essa evolução então espiritual em nós? É justamente realizada através do trabalho, mas o trabalho em favor do próximo. Em favor do próximo, mas com caridade, com humildade e amor, onde a fraternidade possa ser desenvolvido também em nossos corações. Então aí nós vamos ter o progresso espiritual. E o progresso moral, meus irmãos? Já falamos do progresso material e espiritual, né? Progresso espiritual com relação à caridade, com humildade e amor. E o progresso moral é conquistado por meio da reforma íntima. Cada um de nós vamos ter que trabalhar nas nossas mazelas. Aí nós vamos ter o progresso moral, é o conheça-te a ti mesmo. E Kardec resumiu muito bem para nós isso que nós estamos falando. Como vocês estão vendo, reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Olha só, é aí que nós vamos reconhecer então o verdadeiro espírita. É através da transformação moral e o esforço. Não vamos nos tornar anjo não, meus irmãos. Tanto é que esse planeta nem é propício para habitar anjos, não. Estamos aqui justamente para evoluirmos e dominarmos as nossas más inclinações, as nossas más tendências. É fácil? Não é fácil. É muito difícil, meus irmãos, esse trabalho. É um trabalho árduo, que requer o quê? Muita disciplina e muita renúncia, como nós colocamos aqui. O trabalho mais difícil é o trabalho sobre si mesmo, o desbastar das nossas asperezas. Esse, meus irmãos, é o passo indispensável a todo aquele que quer realmente servir. Servir. É somente por uma investigação minuciosa das nossas próprias crenças, num exame sério de consciência e numa análise de causas, de ações, logicamente, quando nós analisamos as causas e as ações, nós vamos analisar as consequências desses atos, sempre à margem das leis de Deus. Não é fácil. Então, esse trabalho árduo em nós mesmos não se trata de um movimento fácil, né, meus irmãos? Pois requer que se descubram, às vezes, coisas que muitas vezes sequer conseguimos esconder de nós mesmos. Não que se tem prazer em confessar tudo isso, mas é aí que deve aplicar
é uma severidade conosco mesmo, uma autoanálise. Aí nós vamos perceber que é um trabalho realmente difícil, mas é extremamente necessário para a nossa evolução. A reforma íntima. Quando nós estamos desenvolvendo esse processo do autoconhecimento, nós vamos trabalhar justamente a questão de começar a agir mais pela razão do que pela emoção. Então essa reflexão do verdadeiro trabalho, né, que é em busca do nosso progresso moral, nós vamos cada vez mais nos aprimorar e poder então servir, ser um lavrador do Cristo, um lavrador do Cristo. E encerrando, né, sempre deixamos aqui uma imagem que nos remete a Jesus, o governador desse planeta. Então, nas inúmeras telas, meus irmãos, como é o tema de hoje, nas inúmeras telas de serviço, vamos realizar esse progresso moral, esse trabalho árduo, estudando e praticando então as leis morais, guiados pelo livro dos Espíritos. Sempre temos como ter como regra, né, o livro dos Espíritos, e tomando por regra também de conduta, agora a regra de conduta, todos os pontos ensinados pelo Evangelho de Jesus. Todos os pontos. Então, com isso, nós teremos então, meus irmãos, material suficiente para bem refletir a respeito desse progresso. E despeço-me agora, feliz então por essa oportunidade, que Deus nos concede, né, de fazermos essas reflexões, essas autoanálises, pois devemos aproveitar essa encarnação atual e dedicar ao trabalho-serviço, como diz Emmanuel, em favor do próximo e da comunidade, e também em favor de nós mesmos. Pois nessa senda, então, do trabalho, né, nós vamos abraçar essa tarefa que é, em primeiro lugar, nós seremos os beneficiários. Então, que Jesus nos ilumine, nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Que assim seja, graças a Deus.